Convidamos você, irmão e irmã de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita para mais esse programa. Estudo do Evangelho por si só já diz tudo. Mas queremos lembrar que a nossa página não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E nós vamos reproduzir um programa que retrata exatamente isso. Reunimos aqui o melhor acerto possível da programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, além de outras matérias que já tem publicadas, que aí você só precisa viajar. Vai lá na playlist e você vê o material que já tem publicado. E agora nós convidamos você para esse programa simplesmente excepcional. Programa Espírita, estudando a codificação espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Apresentação de Kátia Martins e Hugo Laércio, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Vamos ao programa. Olá, bom dia a todos os queridos acompanhantes aí da Web Rádio Cristo Consolador. Estamos aqui mais uma segunda-feira para mais um programa, estudando o Evangelho segundo a doutrina dos Espíritos, e esse estudo que vai nos levar, né, à nossa edificação. Bom dia, Hugo, nosso colega aqui, nosso amigão, nosso amigo fraterno. Tudo bem, Hugo? Como é que foi a sua semana? Bom dia, Kátia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Foi tudo bem, graças a Deus. E vamos aí para mais uma semana de trabalhos, estudos, né, e reflexão no Evangelho do Cristo. É isso aí. Hoje nós estamos sem a companhia dos nossos companheiros, né, que iniciaram esse trabalho tão importante, Marília, Delson, que estão cuidando de questões pessoais, e vamos, né, dando aqui umas vibrações de amor para que eles consigam, né, resolver suas questões e retornar o quanto antes para a nossa companhia, né, que é tão importante, traz tanto aprendizado, nos auxilia aqui nas nossas reflexões. Porém, vamos dando prosseguimento aqui, né, nosso tema de hoje é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos estudar sobre esse capítulo hoje também, muito bacana, né, vamos refletir já já. Antes, porém, vamos fazer uma breve preparação. Vou ler aqui uma singela aqui mensagem do livro Preces do Coração, de Lorival Lopes, para a gente começar aí, já dar o nosso pontapé inicial. Senhor, tenho andado apreensivo quanto ao futuro. Surge-me a impressão de que no dia de amanhã terei que lutar desesperadamente para sobreviver. Essa expectativa balança o meu espírito, passo a não me sentir bem desde hoje. Reflito, porém, que o meu hoje é o futuro do meu ontem e estou vivendo. Com um pouco de otimismo, concluo que no futuro estarei melhor do que hoje. O futuro terá suas atividades, seus cuidados, suas exigências. Mas estarei atento a tempo e a hora, vibrando com a vida, buscando o perfeito equilíbrio de minha mente, enriquecendo-me dos bens morais e espirituais. Enxergo agora o futuro como valiosa oportunidade de aperfeiçoamento das minhas qualidades e um manancial de bênçãos e esperanças. Antevejo trabalho, prosperidade e alegria. Agradeço-te essa compreensão, Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. É um texto, assim, curtinho, mas faz a gente refletir o quanto muitas vezes a gente se envolve nas questões do nosso dia a dia, e isso acaba, muitas vezes, fazendo com que tome a maior parte do nosso dia os nossos pensamentos envolvidos em preocupações, causando ansiedade. A gente busca a presença de Deus quando a gente está num momento muito aflitivo, mas a gente não pode esquecer que Ele está do nosso lado, nos auxiliando, nos insuflando sempre coragem, amor, esperança, através de todos aqueles que nos cercam, nossa família, nossos amigos, e percebemos, às vezes, quando estamos até muito aflitos, vem até pessoas desconhecidas, às vezes trazendo uma palavra, uma questão, e a gente percebe que é Deus mandando auxílio para nós, para a gente, né, se encorajar na nossa vida, que é tão importante.
os nossos desafios são grandes, sim. A gente sempre acha que o nosso é o pior de todo mundo. Para nós, naquele momento, né? Muito grande, muito difícil, mas a gente não pode perder a esperança, porque o hoje é a construção do ontem. E o hoje a gente pode fazer uma construção melhor para o dia de amanhã. Porque quando a gente coloca coragem, fé, amor na nossa vida, os problemas futuros tendem a se resolver de uma outra maneira, sob um outro olhar, um outro aspecto, que a gente muitas vezes aprende a lidar com a situação, né? Então vamos assim, nesse momento, agradecendo a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações para fazermos a preparação do dia de hoje no nosso programa. Agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, para podermos refletir, estudar, aprender, levar esse ensinamento para a nossa família, onde quer que estejamos, gravando para as futuras gerações, nossos descendentes e todos aqueles que nos acompanham na vida. Vamos agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade bendita, por Ele ter dado o seu Filho amado, nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para que tivesse vindo aqui até o nosso plano material, para nos dar o maior exemplo de amor, de fraternidade, dignidade, caridade, solidariedade, todos os exemplos, todos os bons sentimentos, todas as boas atitudes, as boas práticas. Jesus nos mostrou com excelência, por excelência, como é viver, como é saber viver, como é saber lidar, como é bom ter melhor comportamento. E esses ensinamentos, que nós guardemos em nosso coração, para que quando chegar o momento adequado, quando chega a oportunidade, nós coloquemos em prática também, para que nós possamos um dia partirmos daqui desse plano melhores do que quando aqui adentramos. Agradeçamos essa oportunidade tão preciosa, com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou quando esteve entre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, todo o poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, ao nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga que se encontra aqui conosco, agradecendo também aos mentores da nossa web rádio e os nossos mentores individuais que nos auxiliam. Que assim seja, graças a Deus. Bom, agora eu vou dar uma leitura, fazer uma leitura aqui de um trecho aleatório do Evangelho, antes da gente adentrar no tema, para a gente poder refletir também um pouco, né? Tudo é lição, né? Na verdade, né, Hugo? Tudo é aprendizado. Mas a gente começa de algum ponto, já começa nossas narrativas e já conseguir, né, conquistar aqui do nosso lado, acompanhar os nossos amigos espirituais para que nos inspire, né? Então, do Evangelho segundo o Espiritismo, abri aqui aleatoriamente no capítulo 17, que é o tema Sede Perfeitos. E aqui é o item 3, Homem de Bem. Esse item aqui é muito bacana. Ele é longo, eu vou ler um pequeno trecho aqui para a gente poder já fazer nossas considerações aqui iniciais. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele. Enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa,
retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta e nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Esse trecho ainda vai mais além. Só que aqui a gente já vê que tem enumerações aqui de condições para se tornar, né, esse homem de bem que a gente tanto quer ser, essa pessoa de bem, esse ser iluminado, esse ser que consegue vencer as próprias dificuldades, né? Deixa um pouco de lado, às vezes, a própria razão para deixar os sentimentos fluírem. Então, aqui eu falei poucas coisas, tem muito mais. Só que aqui, por essas razões, aqui são situações que são um pouco complicadas, que a gente vê que a gente esquece da prática dessas questões, né? Ter fé no futuro. Quantas vezes a gente se encontra numa situação difícil, numa provação muito grande, que se a gente está olhando de fora da situação, ou se a gente vê essa mesma situação vivenciada por uma outra pessoa que não a nós, que não está em nós, né, para resolver, para viver, a gente pensa, poxa vida, né, essa questão a gente consegue resolver, logo passa. A gente sempre, né, traz uma palavra de conforto para aqueles que vêm nos procurar, isso passa, tem fé em Deus, tem coragem, mas quando é na nossa própria pele, a gente percebe o quanto é difícil. A gente vê um fim naquela prova, a gente acha que aquilo não vai se resolver, que é muito difícil, é muito complicado, a gente não vai ter condições, não vai ter quem resolva, porque demonstra que a gente não tem fé no futuro, a gente não tem esperança de que as coisas melhorem, de que se tornem boas, de que é uma fase passageira, que como todas as fases da vida também passa, né? E como dizia Chico, isso também passa. A gente esquece, a gente sofre intensamente, põe toda a nossa energia naquilo, e aí demonstra que é o nosso grau de ansiedade em relação a todas as coisas. Então, é uma das questões que a gente passa a sofrer muito, esquecendo de uma das práticas que seria o homem de bem, né? Outra questão aqui, né? As vicissitudes da vida, as dores, elas vêm na nossa vida e a primeira coisa que a gente faz aqui, né? Quando é um homem de bem, o que seria o mais correto? Passar sem tentar murmurar. E a primeira coisa também que a gente faz quando a gente tem um problema é já pôr, né, num alto-falante, para todo mundo saber, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, eu não estou aguentando, eu preciso de amparo, eu preciso de resolver, já a gente reclama, se acha uma pessoa injustiçada pela providência, que Deus não olha para mim, que Deus esqueceu de mim, me faz sofrer desse jeito. Então, assim, quando é um homem de bem, né, ele aceita a questão. Não que não vá deixar de resolver, lógico, vai tentar resolver, mas não vai ficar reclamando da vida, colocar isso no alto-falante para todo mundo, como se só o nosso problema, que é o maior de todos, a gente fosse a maior vítima, né, da vida, do destino. Então, é muito complicado. A gente sabe que aqui nesse tema mesmo não é um rol taxativo, é só exemplificativo, porque todas as questões que envolvem a prática do homem de bem são muitas questões que a gente vê hoje até na modernidade, que se fosse esse texto, né, escrito o homem de bem hoje, poderia até colocar assim, o homem perante a rede social, porque a gente vê quantas coisas que acontecem, né, Hugo, nas redes sociais, a gente sempre toca nesse tema aqui, porque não tem como deixar deixar de lado, de não falar, porque o homem, ele vivencia na vida dele pessoal coisas, situações, e quando é na rede social também, ele se envolve em determinadas situações que, se você é um homem de bem, você procura evitar, mas muitas vezes a gente se vê nas redes sociais fazendo críticas, caluniando pessoas, muito grave, inclusive, ofendendo, criando situações assim, que vai envolver a todos num lado maleficente, né,
de ficar criticando excessivamente uma determinada pessoa, como a gente vê hoje nessas situações, que é até um tema novo, que é você fazer o cancelamento de pessoas. Enfim, são temas novos. Até eu estou aprendendo, porque eu não nasci nessa era digital, né? Eu já sou um pouco velhinha. Então, meus cabelos brancos aqui já mostram. Mas eu aprendo, é bom a gente aprender, saber o que significa, né, essa cultura de cancelamento, como se portar na rede social, é importante para a gente isso, né? Então, a gente vê que as questões do homem de bem vão muito mais além, até desse próprio tema que, quando Kardec escreveu no século XVIII, era limitado àquela época, e mesmo assim ele colocou que era um rol exemplificativo, né? Que ele escreveu o ditado que os espíritos trouxeram para ele. Se fosse hoje, os espíritos teriam ditado muito mais. Então é isso, né? São questões que a gente precisa mesmo refletir, né? Você quer comentar um pouco, Hugo, sobre essa questão, se a gente adentrar no tema? É interessante essa questão, né, do homem de bem, né, porque hoje nós, muitas vezes o homem de bem, né, eu até estava lendo ontem uma reflexão sobre isso, que, né, como diz aquela frase, né, o inferno está cheio de boas intenções, né, então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, de defender, né, ou dizer que nós estamos do lado do bem, né, porque muitas vezes né, até um filósofo fala sobre isso, né, as pessoas mais perigosas que existem são aquelas que acham que estão do lado do bem, né, porque muitas vezes na nossa presunção de estarmos sendo pessoas virtuosas ou do bem, nós estamos perseguindo, estamos matando, né, estamos cancelando o outro, estamos, né, sendo nocivos ao próximo, porque nós só enxergamos e só entendemos a nossa visão de mundo como verdadeira. Então, se né, só eu tenho a verdade, está todo mundo errado, e muitas vezes eu, né, vou querer evangelizar todo mundo, vou querer converter todo mundo, e se não quiser converter por bem, vai converter no cacete por mal, né? Então, nós temos que tomar cuidado com essa visão, né? Muitas vezes nós ainda temos a visão, né, de que nós estamos aqui para evangelizar no sentido de sair obrigando as pessoas a seguirem o caminho que nós queremos. E não é nesse sentido que Jesus Cristo nos convida a evangelizar ou a falar sobre a boa nova dele. Na verdade, é sobre a nossa atitude que tem que ser o cartão de boas-vindas para quem quiser, né, se tornar ou espírita ou católico, não importa a religião que você siga. Mas nós muitas vezes fazemos o contrário, nós, né, usamos as máscaras e aí nós queremos, na base do grito, na base do argumento da encheção de saco, converter o próximo à nossa religião, à nossa visão de mundo ou à nossa verdade, né? Então é bem complicado e tem a ver com essa própria questão de ser um homem bom, porque hoje, né, como você mesmo comentou, com essas questões complicadas, né, de guerras, de política, de história, de coisa que vem há mais de 2000 anos e conflito, né, a gente olhar, por exemplo, agora a Ucrânia e Rússia, são coisas de povos que estão há mais de 1000 e poucos anos lá, né, ditadura e um monte de situação, não tem como a gente, né, fazer uma análise assim, falar, isso tem razão, não tem, ou tal coisa, ou né, querer resolver tudo e pronto, tem a solução aqui. Não é assim que certas coisas se solucionam. E muitas vezes a gente quer dar pitaco, quer resolver, ou quer se intrometer, né, quer ter tipo, opinião para tudo, e isso tudo acaba gerando esses debates, esses conflitos, e muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis por conta disso, né, porque nós também não praticamos o silêncio que Jesus Cristo praticava, né, nós às vezes queremos dialogar ou falar ou colocar nossa opinião, né? E nos falta muitas vezes essa sabedoria, que o homem de bem também tem que ter essa sabedoria, né? Quais brigas vale a pena, quais discussões vale a pena eu entrar e quais não vale a pena, ou porque é complexo, ou porque, como Jesus Cristo, né, sabia, às vezes o tempo tem que dar a solução, não é ele que vai falar o que é, né, o certo ou errado ali, porque é o tempo que vai demonstrar para os espíritos, né? Então tem muitas coisas que são o tempo que vai resolver, o tempo que vai, né, caminhar e evoluir a situação. Mas nós queremos muitas vezes resolver tudo na base do grito, né, ou na base né, do tem que ser assim, ou na minha visão é assim, tá errado, tal lado, tá certo, tal lado, né? Só que
na vida humana hoje, né, nesse mundo de provas e expiações, tem muitos fatos, tem muitas opiniões, muitas facetas, né? Nenhum de nós ainda pode se dizer, né, dono da verdade, nem, né, vivenciador da verdade. Né? Pouquíssimos espíritos no planeta Terra podem dizer que são vivenciadores da verdade. A maioria de nós ainda está engatinhando, né? Está aprendendo a viver. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão, né, de sermos os defensores, né, os baluartes da verdade. Senão nós começamos a nos tornar, na verdade, loucos, né, perseguidores, né, muitas vezes das pessoas, das situações ao nosso redor, até fanáticos, né, porque acreditamos que tudo vai ser resolvido né, apenas na base da fé ou na base da crença, e não é assim, tem coisas que vão levar tempo, são transformações que tem que acontecer no coração de cada pessoa, né? Então isso leva tempo para acontecer. Então é bem interessante, né, esse tema, essa questão, mas é algo que todos nós temos que ter muita maturidade, tomar cuidado, né, sobre essa questão da busca da verdade, né, e ter a maior humildade para admitir que nós ainda estamos longe dessa verdade. Né? Nós estamos tendo gotas, né, nas religiões, na doutrina espírita, né, da verdade, de certas leis, de certas noções espirituais, mas que ainda vai levar um tempo para que a gente possa realmente entender toda a consequência disso. E não só apenas entender, porque entender é legal, é bacana você falar, eu entendo algo, né? Mas e a vivência? Na verdade, a gente vai ser cobrado da vivência. Né? O quanto isso transforma a nossa vida, o quanto isso nos torna espíritos melhores, mais mansos, mais compreensivos, né? Mais educados, equilibrados. Esse aqui é o grande desafio, porque se a gente for olhar também, né, às vezes a religião ou o conhecimento, né, ele, infelizmente, para muitos espíritos, não está se transformando numa alavanca de evolução, né? Só está sendo mais uma carga que a pessoa está carregando, né? Só mais uma bagagem cheia de preconceitos, de visões, de divisórias, mas a pessoa não está evoluindo com isso, porque ela não está percebendo, né, qual é o objetivo da religião, né, nem do conhecimento. Então, isso também é algo que nós temos que tomar cuidado, né? Porque senão nós vamos ser como os fariseus, né? Que gritavam Senhor, Senhor, mas como dizia né, Jesus Cristo, o coração era um sepulcro caído, né? Ou seja, falava muito sobre Deus, mas a prática, a vivência, estava longe disso, né? Infelizmente, é muitas vezes o que nós encontramos, né? Em todas as religiões, por sinal. Então, nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão também, né? Hugo, realmente, você é jovem e é legal ver, assim, pessoas da sua fase, mais novos, que têm já um comportamento bem bacana, com conhecimento, assim, bem amplo, demonstra uma sabedoria, e que não se envolve, né, nessas questões que a gente vê hoje em dia, como muitas pessoas, mas você bem lembrou, né, sobre essas atitudes farisaicas aí, que nada levam, e até hoje nós vemos muitas pessoas ainda tendo essas atitudes que Jesus cansou de combater, né? Não é fácil. Mas a gente está aqui, né, batendo sempre na mesma tecla para a gente poder aprender. E aí, gente, vamos bom dia aí para nossa amiguinha Vera Lígia, que está nos acompanhando. Bom dia, nossa querida amiga, que também faz programa aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas. Valeu, Verinha, por estar nos acompanhando. Nosso irmão Delson, bom dia, Delson, valeu por nos acompanhar aqui também, tudo de bom aí, e até o nosso próximo encontro, né, estar conosco aqui, aguardamos ansiosamente seu retorno com todo amor e carinho. E aí, gente, também lembrando, né, que esse programa ele é transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, então esperamos que vocês curtam nossa programação, deem o seu joinha na nossa programação, se inscreva no nosso canal, que contribui grandemente para essa obra sempre expandir. E falar de Jesus, sempre, por mais que a gente se esforce, nunca a gente é tão fidedigno a Ele, né? E nunca é demais a gente falar, porque sempre é um momento que a gente precisa de refletir para todo momento a gente estar lembrando nossa vida. Não, existe um Deus acima de nós a nos guiar. Então, esse programa tem esse objetivo de levar ensinamento, de levar bênçãos, consolações.
A gente também abre o programa aqui para fazerem perguntas, fiquem à vontade. Se a gente não souber responder, fica para o próximo programa. Mas a gente sempre espera aqui, né, esclarecer, né, a luz da doutrina espírita, né, com base nesses estudos que a gente faz aqui, que a gente aprende, trazer para vocês os esclarecimentos aqui dessa questão tão importante. Hugo, agora eu vou passar para você, então, o capítulo de hoje, né, o capítulo 7... Bem-aventurados os pobres de espírito. Agora é com você, meu amigão. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com essa máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como acontece com outras coisas que ela não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e cultura, de conformidade com o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que veem as coisas divinas como sendo indignas de sua atenção. Seus olhares, concentrados sobre si mesmos, não podem ser elevados até Deus. Essa tendência de se considerarem superiores a tudo só os leva, muito frequentemente, a negarem o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negarem mesmo a divindade. E se consentem em admiti-la, contestam dos principais atributos da divindade, ou seja, sua ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencidos de que só eles bastam para bem governá-lo, baseando-se em sua própria inteligência como medida de inteligência universal e se considerando aptos a compreender tudo, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando fazem um julgamento, ele é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível a um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que uma coisa acima da qual eles não podem se colocar e que os faria descer do seu pedestal, e por isso que eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo, visível e tangível. Atribuem-se muita inteligência e ciência para crerem nessas coisas que, de acordo com eles, são boas para as pessoas simples, considerando pobres de espírito as que levam isso a sério. No entanto, que digam o que quiserem dizer, é-lhes necessário entrar, como os outros, nesse mundo invisível que ridicularizam, quando então seus olhos serão abertos e reconhecerão seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber do mesmo modo aquele que menosprezou seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem os igualar. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que nele ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus coloca a humildade entre as virtudes que mais nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que mais nos afastam dele. E isso por uma razão muito natural, já que a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Portanto, mais vale para a felicidade do homem ser pobre de espírito, ou ser pobre em espírito, no sentido do mundo, rico em qualidades morais. Bom, é bem interessante, né? É bem direta essa reflexão dos espíritos, né? A questão dos pobres de espírito, né, é justamente essa, que são os humildes, né, de coração, aqueles que, né, apesar de toda, né, ou do conhecimento, ou da falta do conhecimento, né, das leis físicas, das coisas do mundo, mas que possuem, né, essa conexão com a espiritualidade. E essa conexão, ela é muito importante, né? Ela abre outras portas, outras possibilidades e outros entendimentos, né, que para aqueles homens que só veem as coisas do mundo, fica difícil ter essa compreensão dessa dimensão da vida, né, e a consequência dessas coisas espirituais e de como elas podem afetar a existência humana. Então, nós verificamos, né, que os espíritos falam com muita propriedade que, né, para aqueles que muitos espíritos aqui na Terra que, né, são donos da ciência ou que conhecem a ciência, né, acaba-raba aí, né, cientistas, pesquisadores, muitas vezes, né, até pelos próprios feitos deles, né, na sociedade humana,
eles se acreditam já acima não só da média humana, né, mas muitas vezes acima da maior parte dos homens, né, e acreditam que o seu conhecimento já lhe abriu possibilidades, né, que para a humanidade no geral não há, né, para a humanidade ainda precisa aprender, e muito pelo contrário, na maioria das vezes são espíritos que estão cegos pelo orgulho, né, estão cegos pela vaidade, né, estão acreditando que já abriram possibilidades, né, de conhecimento que ainda não abriram, tá? Na verdade, estão no máximo um pouquinho acima da média da humanidade, mas no conhecimento geral, né, principalmente das leis espirituais e das coisas maiores da vida, ainda são cegos, né, são ignorantes. Mas por quê? Porque eles estão presos a apenas às coisas tangíveis, né, apenas ao mundo material, né, e o mundo material, ele é fácil de ser compreendido, né, o difícil é compreender as dimensões maiores desse mundo material, né, que levam a vários fenômenos nesse mundo material, que é o mundo das causas primeiras, né, o mundo dos espíritos, o mundo divino, o mundo espiritual, né, esse mundo é precursor do mundo material, ele que dita várias leis, várias coisas que acontecem no mundo material, mas que muitas vezes pela ignorância, né, pela falta de vontade de pesquisar, né, ou até mesmo como os espíritos falam, né, pelo preconceito, não, isso é coisa de gente ignorante, né, religião, ou, né, o pensamento religioso, eu não vou me ater a isso, eu vou ficar só nas coisas da matéria, né, só que as coisas da matéria, elas são limitadas, né, elas têm elas são presas num certo limite, né, e conforme a própria ciência foi estudando, ela cada vez mais vai bater, né, ela já está batendo e vai bater cada vez mais nesses limites. E aí ela vai percebendo isso, né? E todos os homens que estão indo por esse caminho, né, sem abrir a possibilidade, né, de pensar sobre questões maiores, né, sobre o porquê da vida, né, uma causa primária que gerou tudo, né, que vem nos conduzindo sobre nós próprios, né, como seres imortais que estamos aqui num processo, sem essas respostas, né, dessas perguntas, sem essas perguntas, essas respostas, o espírito ele se perde, né? Ele vai mexer na matéria, mas a matéria não vai lhe dar essas respostas, né? Até estava lendo um livro que falava um pouco sobre isso, né? Um médico, né? Que estava numa angústia terrível, né? E por que ele estava nessa angústia? Porque por mais que ele tratasse do corpo humano, né? E naturalmente ele vai uma hora ou outra perder um paciente, né? Ele perde um paciente, né? Alguns ali recupera muitas vezes de uma forma milagrosa, sem nem ele poder dizer que foi ele que curou aquele paciente, né? Outros que parecem recuperados falecem e ele também não sabe a causa, né? E por que isso, né? Porque está fora do controle dele, né? Os médicos no planeta são importantíssimos no planeta, no mundo material, né? Mas eles são limitados. Por que eles são limitados? Porque existem leis maiores, né? Leis divinas, leis que controlam, né, a ligação do corpo com a alma, e que existem certos processos, né, certos momentos em que, por mais que o médico faça o que for possível ali, né, tudo que ele pode, ele não consegue mais reter esses laços, né? Realmente esse espírito ele precisa sair daquele corpo. E se o médico, por exemplo, não tiver, né, a sabedoria para compreender essas leis maiores e para entender esse processo da vida, né, ele sempre vai estar numa luta ingrata, porque ele vai estar lutando, né, numa luta que ele sabe que ele sempre vai perder em algum momento, porque essa é a condição humana. Em algum momento nós vamos desencarnar, né? Não existe, né, ninguém viver eternamente no planeta Terra. Então, por mais que a medicina lute, né, para estender a vida, para, né, estender as nossas horas aqui no planeta Terra, mas essa é uma luta já vencida, porque ela não vai conseguir, né, estender indefinidamente a nossa vida aqui. Existem mecanismos maiores, nós precisamos desencarnar em algum momento, né? Mas sem essa compreensão, não se sabe o sentido, né? Não se sabe o porquê disso. E é o que muitos médicos, muitas pessoas no mundo, né, estão vivendo, justamente por quê? Porque não são pobres de espírito, muitas vezes, ou seja, não são pessoas humildes, né, pessoas que buscam o conhecimento, né, novas percepções da realidade ou novas áreas, né, do conhecimento, sem ser apenas aqueles que a sociedade dita, né, uma sociedade, por sinal, extremamente material,
né, extremamente capitalista, né, uma sociedade extremamente consumista, ou seja, né, que muitas vezes ela nos impõe certos valores, né, ou certas percepções de mundo, não porque é o nosso melhor, né, não porque é o melhor para nós, mas sim porque ela precisa que a gente mantenha o sistema funcionando, né, ela precisa que as coisas continuem funcionando dessa maneira. Então, também é conveniente, muitas vezes, essa visão material, né, essa visão presa, né, da realidade pela própria sociedade. Porque se nós tivéssemos, né, uma visão espiritual, por exemplo, né, como se justificariam, né, essas guerras de dominação, né, essas guerras de poder, como se justificaria, né, a muita gente passando fome no mundo, né, porque aí nós sabemos que estamos indo totalmente contra a caridade, né, contra a bondade, né, contra várias leis espirituais, né, porque nós estamos pensando apenas no lucro. Então, nós verificamos que a sociedade ela precisa, né, ignorar os pobres de espírito para que ela continue funcionando desse jeito material. E é desde lá do tempo de Jesus Cristo, até antes dele vir, né, até hoje, a sociedade material ela tem esse sistema e ela continua funcionando nesse sistema porque ela precisa ser assim, ela precisa ser egoísta, né, para ela se manter do jeito que ela é. Se ela mudar, né, aí nós já estaríamos, né, saindo, na verdade, desse mundo de provas e expiações. Nós estaríamos indo para um mundo regenerado, para um mundo melhor, porque as forças que conduzem a sociedade seriam outras, né, seriam pessoas ou seres altruístas, né, seriam com outras noções, né, mas nós vivemos num sistema onde não importa o dano que causamos ao mundo, não importa o lixo que produzimos, não importa a poluição, não importa nada disso. O que importa é o lucro, né? O PIB pelos países, é a competição, é o crescimento desenfreado, não importa se a gente está indo para o abismo, não importa se esse crescimento é sustentável, se ele é bom, se ele é útil, né? A gente fabrica um monte de tranqueira que nem precisava fabricar, mas por que a gente fabrica? Por conta dos nossos vícios, do consumismo humano, né? A gente talvez, se a gente, né, tivesse mais equilíbrio, a gente não precisaria de tantas coisas, né, de tantas bugigangas, de tantas coisas, e poderia produzir menos. Só que tudo isso são percepções, né, que nós ainda precisamos desenvolver, nós ainda precisamos amadurecer, né? E esse é o convite de Jesus Cristo, para que nós nos tornemos esses espíritos pobres de espíritos, né? Ou seja, espíritos humildes, para que a gente perceba essas outras noções da vida. E que, percebendo essas outras noções da vida, a gente tome atitudes diferentes, né? E também se preserve, se cuide, né? A gente tenha mais cuidado com a nossa vida material, né? Com o caminho que nós estamos levando dentro da nossa vida também, porque muitos dos nossos desesperos, das nossas dificuldades, né? Das nossas angústias, também é por conta disso, porque nós estamos competindo numa vida material. Nós estamos lutando numa vida material e muitas vezes estamos sofrendo por coisas materiais, né? E aí leva tempo para o espírito perceber, peraí, mas por que eu estou sofrendo por isso? Por que eu estou me competindo, né? Eu estou competindo com aquela pessoa que tem aquilo, ou aquele carro, ou não sei o quê, ou vive desse jeito, né? Sendo que eu sei que isso é transitório, eu sei que isso é ilusão, a vida não é só isso, né? Mas muitas vezes a gente sofre, né? A gente não percebe esses processos. E aí vem, né, a doutrina espírita nos convidando a analisar esse processo, né, nos convidando a refletir sobre isso. Peraí, por que eu estou nessa corrida sem fim? O que eu vou ganhar correndo desse jeito? Né? O que eu vou ganhar pensando dessa maneira? Né? Será que realmente eu vou ser feliz? E pela nossa experiência, na maioria das vezes, a gente já sabe a resposta, não, né? Porque a nossa vida material ela é essa, é trabalhar, né? Viver e depois, né, a idade vai chegando, os problemas, né? Aí depois o trabalho uma hora acaba, né? Porque também ou se aposenta ou as empresas não querem mais, né, a pessoa numa determinada idade, né? E aí, né? Para que serviu essa correria toda? Então nós temos que tomar cuidado, ter o equilíbrio, né? Saber, é claro, trabalhar, né? Juntar o dinheiro, cuidar da família, cuidar das coisas é importante, né? Mas ter o equilíbrio, né? Para saber que a nossa vida não é apenas isso, né? Que nós não somos apenas esses seres, né? Financeiros, né? Nem capitalistas, né? Nós não estamos no mundo apenas para isso.
Nós somos muito mais do que isso. Nós temos um valor intrínseco. Cada um de nós é um espírito único. Nós estamos aqui, né, nessa vida, estaremos em outras, né? Então nós temos que nos preparar para essas outras vidas, né? E para ter vidas cada vez melhores, mais equilibradas, mais tranquilas, né? E tomando cuidado, né, com esses fanatismos, né, com esse orgulho, né? E aí vem o orgulho do quê? Vem o orgulho da nação, né? Vem o orgulho do conhecimento, vem o orgulho da beleza, vem o orgulho do dinheiro, né? Vem o orgulho né, do partido político preferido, né, da visão de mundo, a minha visão de mundo é melhor do que a da outra pessoa, né? Tudo isso nós temos que tomar cuidado, porque todos esses orgulhos, né, eles são portas de perdição, eles levam à separação e eles podem fazer com que nós demos um valor maior do que nós possuímos. E aí, quando chegar no plano espiritual, né, nós veremos a real posição que nós estamos e os erros que nós cometemos e praticamos durante a vida, e aí nós vamos ser humilhados, né? Nós vamos ser derrotados, não pela espiritualidade ou por ninguém, por nós mesmos, porque nós não percebemos o quanto nós falimos no nosso orgulho, né? Então é importante a gente refletir sobre, né, essa questão dos pobres de espírito, mas eu vou passando agora a palavra para a Kátia para ela fazer uns comentários também dela. Tá joia. O Hugo falando nessa exposição tão bacana, né, tão esclarecedora, me fez lembrar da música. Nós temos, quando se estuda a música, nós temos um instrumento que se chama diapasão. Esse diapasão, ele vai trazer harmonia para o som, porque a gente vai afinar os nossos instrumentos para que o som saia cada vez mais harmonioso. E é um instrumento muito importante na música. E a gente leva isso para essa questão que o Hugo está falando, sobre desequilíbrios, desencontros que a gente tem das nossas atitudes, que nos causa depois dor e sofrimento. E tem uma questão bem importante que o Espiritismo nos traz aí, pelo fato de nós, como disse o Hugo, né, adentrarmos o plano espiritual, bem assim, aquém das expectativas que a gente tinha quando a gente veio reencarnar. A gente não melhorou, a gente percebeu que não venceu as nossas dificuldades, que foi difícil, porque a gente não teve esse equilíbrio, a gente não usou o diapasão da nossa mente, da nossa consciência, para manter esse equilíbrio das nossas atitudes, das nossas emoções, das nossas práticas. No Espiritismo diz, né, que todos os grandes da Terra não significa que são recebidos como grandes lá no reino dos céus, lá no plano espiritual. Porque os grandes da Terra não vai depender só do seu cargo, da sua posição que ocupa, não vai depender da sua condição financeira, não vai depender da sua fama, não vai depender de nada disso. Vai depender, logicamente, aliado a isso também, né? Mas do quê? Do bom uso que ele faz dessa ferramenta. Quanto maior o cargo, maior a posição, maior a exposição da pessoa, mais cobrança se tem. Porque a pessoa que tem uma fama muito grande, ela influencia um grande número de pessoas. E aí, como ele vai perceber isso, né? Se a influência dele é positiva ou negativa? Como as pessoas reagem a ele? O que ele está fazendo de bom para levar para esse número de pessoas que ele está atraindo para si, né? Atraindo as atenções, os olhares para ele. Como uma pessoa que ocupa uma posição de destaque, uma posição de prestígio, de autoridade, o que essa pessoa está fazendo com essa condição, com esse cargo, essa posição que ele ocupa atualmente, o que ele está fazendo de bom, que tipo de pessoa ele está atraindo, como ele está demonstrando a vivência dele para as outras pessoas como exemplo. Então, tudo isso são questões que a gente precisa se preocupar. A gente não pode passar uma vida... Tudo bem, não vamos dizer que no começo da nossa vida, pela nossa empolgação, pela nossa teimosia, a gente não erre mais. Lógico, porque a gente é muito ousado quando é jovem, a gente é mais agitado, a gente quer fazer acontecer e acaba muitas vezes errando. Só que o correto seria, com o passar do tempo, a gente ir verificando todas as coisas nessa balança, o que deu certo, o que não deu. E aí, uma determinada fase, a gente já vai assentando ali, né, numa certa idade da vida, e a partir dali começar a ver com outros olhos como a gente aproveita melhor o nosso tempo, o carisma que nós temos, a forma que nós temos de atrair as pessoas, o que nós fazemos pelas pessoas, né?
como as boas atitudes que nós temos para com elas, porque nós somos cercados de muitas pessoas, a começar dos nossos queridos pais, que nos põem no mundo, se sacrificam por nós. E aí, com o passar do tempo, o que a gente pode fazer? Pensar, né? O que eu posso fazer agora para os meus pais? Por eles, né? Agora que eu tô maior, mais velho. Você tem um irmão, o que eu posso fazer pelo irmão? Você está na posição de irmão mais novo, o que você pode fazer por mais velho? Se você é o mais velho, o que você pode fazer em prol do mais novo? Se você está numa empresa, o que você pode fazer em prol daquela empresa, em prol dos seus colegas de trabalho? Então, são muitas as chances que nós temos na vida de ter esse equilíbrio, para a gente se tornar uma pessoa melhor. E tem várias histórias que a gente conhece, que lá no reino dos céus, lá no plano espiritual, aqueles humildes, pequenos aqui na terra, foram recebidos grandiosamente lá no céu, como se as portas do céu fossem escancaradas para ele. Por quê? Porque aqui ele foi humilhado, aqui ele estava numa posição rebaixada, mas ele não usou essa condição para se vitimizar, não, muito pelo contrário, ele usou essa posição, a pessoa usa a posição para se tornar uma pessoa melhor, para aceitar essa condição de humildade, não se vitimizar, mas sempre procurando aprender, ajudando seus irmãos de caminhada, mostrando que nessa humildade também tem valor, né? Mesmo que você não ocupe uma posição de destaque, mas a pessoa que você é importante no meio que você vive, você é importante, nós sempre somos importantes para alguém. A gente pode dizer, eu queria tanto ter uma condição de destaque, eu queria ser uma pessoa que estou lá na mídia, que tenho, sei lá, um certo número de seguidores importantes para que eu possa ser reconhecido na mídia, mas será, né, que isso é importante mesmo, né? Será que isso vai me trazer um benefício? Então, a pessoa aceitar a sua condição de inferioridade intelectual, inferioridade financeira, aceitando isso como uma pessoa que está ali também para vencer as dificuldades como todos, não significa que ela não seja importante, pelo menos para uma pessoa, ou para um pai, ou para uma mãe, ou para um filho, ou para um amigo. Tem pessoas que gostam da gente de verdade, a gente pode perceber isso. Às vezes a gente fala, a gente conhece muitas pessoas, mas amigos de verdade são poucos. Mas mesmo não sendo tão amigos, não tendo tantos amigos assim quanto a gente gostaria, a gente não ter assim, uma confiança 100%, assim, que a gente gostaria de ter, mas a gente pode dar bons exemplos mesmo assim, sejamos nós os amigos, sejamos nós aqueles confiáveis, e que as pessoas podem chegar para nós e falar, olha, eu estou com um problema muito grande, eu conto com você, eu quero desabafar, ou eu preciso da sua ajuda, seja aquele que seja o funcionário que vai ficar 10 minutos no trabalho mais tarde, porque tem alguém ali precisando muito que você execute aquela tarefa naquele momento, aí você fala, não, eu vou embora, meu horário é agora, eu preciso de ir, eu não vou fazer nada de graça para ninguém. Às vezes você fala assim, puxa vida, né, 10 minutinhos que eu fico não vai fazer mal. Então fique, você está ajudando ali um fornecedor da sua empresa, você está ajudando aquele que te paga o salário, você está ajudando chegar aquele produto mais rápido na mão das pessoas, dos consumidores, enfim, tem muitas oportunidades da gente fazer o melhor e sermos humildes, porque a gente aceitar os fatos da vida com mais tranquilidade é humildade também, né? Sermos mais resignados, não, né, como diz Hugo, não aquela pessoa que vai aceitar tudo quietinha ali, sem discussão, sem ali raciocínio, né? Mas sabendo que mesmo ela tendo às vezes que discutir para chegar a um consenso, a um ponto comum, mas doar o tempo dela, doar ali a boa vontade, que está servindo sim para ajudar os nossos irmãos, né? Mesmo que seja no emprego que você está sendo remunerado, mas ficar 10 minutos além do horário é um horário que você poderia estar recebendo dinheiro, mas se você ficou de graça ali, quem disse que não conta, né? Conta sim. Às vezes você salvou ali a pátria do setor lá daquela equipe ali que está precisando daquele produto, daquele seu trabalho, enfim, terminado, concluído naquele dia, naquele momento. E aqueles 10 minutos que você acha, é pouquinho, eu vou ficar, mas pode ter valido muito para alguém. Então, essas pessoas que se doam, que fazem o seu papel, que agem com humildade, que aceitam a sua condição, a sua posição atual, sem querer se engrandecer, logicamente que a gente pode já antever o futuro dela, quando um dia findar o término, né, terminar a vida dela aqui nesse plano, vai para um outro plano com certeza muito melhor.
tendo mais situações assim para ficar bem no outro plano material. Não que a gente tenha só que pensar, não, eu vou ter que fazer assim, como uma moeda de recompensa, não, eu vou ter que fazer tudo de bom, porque quando eu chegar lá no outro lado eu tenho meus bônus horas. Não, mas porque isso também, em contrapartida, todas as suas boas atitudes, o que te traz? Pessoas com boa vontade, porque a gente atrai semelhante, o semelhante atrai semelhante. Quando eu tenho boa vontade, eu vou atrair também pessoas que tenham boa vontade. Às vezes a boa vontade em nos ajudar não vem daquela pessoa que a gente espera, mas vem de uma outra. Porque Deus coloca as pessoas, todos os recursos na nossa vida, através de objetos, coisas, situações e pessoas que a gente menos espera. Até de estranhos. Então, são situações que a gente sabe que, de uma forma ou de outra, vão se encaixando, vão se corrigindo. E a gente tendo humildade, tendo boa vontade, tendo carinho, tendo respeito, tendo, assim, bons sentimentos em tudo que a gente faz, a sensação que a gente tem é de melhoria já interior. A gente vai, com certeza, conquistar melhorias para a nossa vida. A gente vai trazer para o nosso lado pessoas que pensam da mesma maneira que nós, porque o semelhante realmente atrai semelhante. E, do outro lado, logicamente, que é consequência, né? É consequência a gente estar do outro lado da vida, continuando aquilo que a gente é como pessoa e sendo bem acolhido, sendo bem amparado no mundo espiritual. E, quem sabe, né, nós sermos recebidos do outro lado, naquelas portas, né, quando se abrir para nós, sermos recebidos pelos nossos entes queridos, temos esse benefício, porque os pobres de espírito, que Jesus, né, disse no Sermão da Montanha, era isso, a gente deixar de lado o orgulho, que nos fere demais, porque quando a gente age com orgulho, a gente não fere somente o outro, a gente fere a nós mesmos, que o nosso coração também não fica bem. Pode ter certeza que quando a gente age com orgulho, a gente quer se defender, muitas vezes a gente ataca para se defender porque a gente não quer sair do nosso pedestal. Mas quantas vezes a gente não se arrepende, a gente se machucou por conta da nossa própria atitude? Acontece muito isso. Então a gente precisa de repensar nossas atitudes. Agir com humildade não é uma coisa ruim para ninguém, a gente não está se rebaixando, muito pelo contrário. A gente só mostra que nós somos todos iguais, porque somos todos iguais de verdade. Temos necessidades iguais, temos desejos, né, de felicidade iguais, cada um, logicamente, numa situação, mas todos querem ser felizes da mesma forma, todos querem conquistar seus objetivos, todos querem se dar bem com todo mundo, a gente quer ser aquela pessoa que a gente é bem recebida, bem acolhida, ser bem tratada. Então, quando a gente faz isso, a gente também conquista isso na nossa vida. Mas com orgulho, é muito difícil, e arrogância, é muito difícil a gente conquistar um espaço bom, tanto no plano material quanto no espiritual. A gente vai conquistar para o nosso lado, logicamente, os semelhantes, mas imagine os exemplos que nós vamos ter. Como que a gente vai aprender se a gente só vive junto ali, arrogante com arrogante? Vai ser uma briga de bode, né, chifrudo? Vai ser um batendo assim, sempre um contra o outro, sofrendo, porque ninguém vai ceder para ninguém, né? Todo mundo vai querer ter razão, todo mundo vai querer, se um erra com o outro vai querer descontar, e vai ser sempre aquele círculo, aquela bola de neve, que só vai crescendo, crescendo, e vai ser desgosto atrás de desgosto. Essa é a verdade. A gente pensa assim que num mundo como a gente está vivendo, o que a gente precisa é do esforço dos bons exemplos, né? Que desses exemplos mais negativos no mundo está cheio. Então a gente precisa de estudar, né, os evangelhos de Jesus, principalmente o Sermão da Montanha, muito importante, se debruçar mesmo sobre as leituras, para a gente, como um diapasão, fazer o que? Uma consonância de atitudes com o que a gente estuda e colocando em prática, para que a gente possa criar uma harmonia, como na música, né? A gente cria uma harmonia na nossa vida. Então a gente pode já agradecendo a Deus por esse aprendizado, por tudo isso, né? E antes de encerrarmos aqui, né, já estamos chegando, né, no finalzinho do programa, passa tão rápido, né? Vou apresentar aqui para os nossos colegas, né, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando a programação de hoje. Vamos ver aqui se eu consigo passar. Não sei se agora vai. Nossa irmã hoje, Márcia Val, às 18 horas, vai apresentar o Refletindo com Jesus, sobre o tema Chave do Céu.
né? Vamos nos preparar, né? Quem tiver um tempinho, poder acompanhar simultaneamente, curtindo sempre lá, né? Que a gente aguarda de vocês, né? As curtidas aí, né? Para que nossa programação se estenda mais, e para aqueles que vão acompanhar depois também, né? São temas de muita boa reflexão. Temos também hoje o programa, vamos ver aqui, nosso irmão Edson Godinho, do Culto Evangelho no Lar, vai hoje, do dia 21 de março, às 18 horas e 30 minutos, logo após o Refletido com Jesus. Também um tema muito importante, né, sobre o Evangelho no Lar, porque é um momento que a gente reflete, né, na nossa própria residência, conjuntamente com os nossos familiares, para a gente aprender e entrar na sintonia, né? Nada melhor, né, do que a gente começar bem já dentro do nosso próprio lar, né? Nossa pequena sociedade doméstica. E temos hoje também, às 20 horas, Entre Irmãos, com nosso querido irmão aí, Hugo Laércio, nossa irmãzinha Amanda Alves, os nossos irmãos, né? Sobre o tema hoje muito importante, né? A sexualidade. Então, para todos, né, que estão acompanhando a nossa programação, fica aí também mais um tema super importante, de muito aprendizado, e tudo à luz do Espiritismo, para que possam conhecer, né, o que o Espiritismo fala sobre esses temas, né, tão atuais, né, sobre essas questões que envolvem a sexualidade. Então, bora lá, né, meu irmão Hugo, se você puder já fazer a nossa oração de encerramento, para a gente encerrar o programa, já fica à vontade. Bom, e vamos assim, então, nos unindo numa corrente de paz, de amor, de união. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos. E vamos todos sentindo as vibrações que são emanadas pelos irmãos que nos acompanham, que vão sendo emanadas do nosso corpo. E essas luzes multicoloridas vão abraçando toda a humanidade, todo o planeta Terra, todo o contorno geográfico do planeta Terra, todos os espíritos que fazem parte dessa morada, desse planeta, e que todos possam encontrar esperança, luz, fé, uma nova direção a seguir, um amigo, alguém que os apoie, que os ajude a compreender essas dimensões da vida. E assim vamos vibrando por todos os países, por todas as localidades do nosso globo, principalmente as regiões que estão em guerras, em conflitos, em dificuldades econômicas, políticas, sociais, por todos os cidadãos, por todas as pessoas que estão morrendo, estão sofrendo no meio da guerra, de todas as guerras que estão ocorrendo no mundo, que todos encontrem abrigo, que encontrem um novo lugar para recomeçarem suas vidas, que encontrem mãos amigas que os estendam os braços, que os apoiem, que os ajudem a recomeçarem uma nova jornada. Vamos vibrando por todos os governantes, principalmente aqueles que estão loucos no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua sede de conquistas, de crescimento, de dominação, que possam ter os seus sentimentos refreados, que possam perceber que o mundo não pertence a apenas uma nação, a um povo, mas sim a todos nós, que sejam iluminados pelo plano espiritual para perceberem o quanto estão jogando fora as oportunidades que possuem agora de estarem fazendo bem ao seu povo, de estarem fazendo bem a todos os semelhantes. Vamos vibrando por todos os leitos hospitalares, por todos os médicos que trabalham, por todos aqueles que estão desencarnando neste momento, que sejam bem recebidos no plano espiritual da vida, por aqueles que estão nascendo, que tragam novas luzes, mais amadurecimento, que possam ser pobres de espírito, pessoas humildes, tranquilas, que vêm à Terra com o objetivo de aprenderem, de se aperfeiçoarem, de espalharem a semente de amor no planeta Terra, que tanto precisamos nesse planeta tão cheio de egoísmo, de orgulho, de prepotência. Vamos assim vibrando, em especial pelo Brasil, pátria que nos recebe, vibrando por todos os estados, em especial pelo nosso estado, por onde estamos, pelo nosso bairro, pelo nosso trabalho, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares. Vamos vibrando também por nós mesmos, crianças espirituais que somos,
por todos aqueles que estão desempregados, abandonados a todos os tipos de vício, a todos os tipos de dificuldade, vibrando pelos jovens, principalmente aqueles que estão se prostituindo, se drogando, se alienando em todos os desvios do planeta Terra, que encontrem mãos amigas que os socorram e os amparem. Vamos assim, deixando do nosso coração muitas luzes, muito amor, muita paz, que a espiritualidade com sua sabedoria leve aonde se fizer mais necessário, e vamos renovando o nosso compromisso para estarmos aqui no planeta Terra trabalhando, perseverando para nos tornarmos pobres de espírito, para nos tornarmos pessoas mais leves, homens de bem, para que nos tornemos espíritos mais equilibrados, mais lúcidos, mas que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham uma ótima semana, uma semana de muito trabalho, de muito equilíbrio, de ótimas reflexões. E acompanhem a programação, nós temos programa, né, à noite, a todos os dias. E até segunda-feira, até o próximo, né, Evangelho com Jesus Cristo. Bom dia a todos, fiquem com Deus, obrigado por nos acompanhar, obrigado, irmão Hugo, Delson, Marília, um beijão para vocês, tudo de bom, uma boa semana, que Jesus esteja com todos nós, que assim seja, graças a Deus.